Eu acho que foi, não sei, acho que foi dentro de atividade, mas eu estou conferindo aqui um quadro comparativo de digestório. Que nós vamos fazer em aula, sabe? Foi dentro de atividades lá no Canvas. Quadro comparativo de sistema digestório, tá? Esse quadro comparativo, vocês vão colocá-lo dentro do portfólio da última prova. Correto? Prof, bom dia. Que quadro comparativo? Tá no Canva, você falou? Aqui só tá aparecendo os slides e o estudo dirigido. Como é que é? Você tá falando desse quadro você tá falando desse quadro comparativo do sistema digestório para anexar, né, no portfólio. Uhum. Só que aqui, pelo menos, para mim, no meu Canvas, não tá aparecendo esse quadro Bárbara, comparativo. no meu tá lá em cima, em É dentro de atividades. atividades. Ah, então é isso. Valeu, Ju. Nada. Tá? Eu vim aqui exatamente para conferir onde que eu tinha anexado ele. Dentro de atividades, tá? Mas não precisem adiantar esse quadro que nós vamos fazer na aula, numa determinada aula. Deixa eu ver o tanto que a gente evolui na disciplina hoje e na segunda-feira. A ideia é que a gente use o resto da aula de segunda-feira para construí-lo e a aula de terça. Tá? E a ideia é a gente fazer mais ou menos em conjunto, assim. Todo mundo fazendo ao mesmo tempo, né? Para a gente tirando as dúvidas já, tá? Combinado? Combinado. Vocês conseguiram fazer a revisão de prova ontem? Ninguém me mandou nada. Pelo menos pela caixa de entrada eu não vi. Não Aliás, a Kathleen me mandou assim. Questão 6. Deixa eu ver aqui. Eu não olhei, esqueci. Caterine, né? Kathleen, não, é Caterine. Kathleen é na outra turma. Terceira prova. Vocês acharam a prova fácil, né? Que todo mundo foi bem. Todo mundo não, mas a maioria dos alunos foi bem. Foi legal a prova, sim, prof. Não tava muito difícil, não. Deixa eu puxar. Que eu acho que para fazer a correção fica mais fácil a gente enxergando a questão. Vou compartilhar com vocês aí. Apareceu? Ainda não. Ainda não. Não? Não.
Ué. Ainda também não? Também não. Ainda não. Não, professora. Agora foi. Então, olha só. Deixa eu ver se Caterine tá aí. Não, mas nós vamos falar assim mesmo de uma vez. Então, a dúvida aqui... Vamos lá. Julgue as afirmativas e marque a opção correspondente. Deixa eu confirmar se é essa. É. O corpúsculo renal faz parte do néfron, formado pelo glomérulo, envolvido pela cápsula de Bowman, que contém 2 folhetos separados por um espaço, que é o espaço capsular. O folheto externo possui epitélio de revestimento simples, pavimentoso, e o interno é formado por células denominadas podócitos. Tá certo. Cada corpúsculo renal possui um polo vascular, por onde entra a arteríola aferente, e um polo urinário, por onde sai a arteríola eferente. Aí tá errado, né? O polo vascular é por onde entra e sai as arteríolas, e o polo urinário é o que tem continuidade com o túbulo contorcido proximal. Fazem parte do aparelho justaglomerular apenas células justaglomerulares e mácula densa, que está faltando as mesangiais. Quando o túbulo contorcido distal se aproxima da arteríola aferente do corpúsculo renal do néfron vizinho, e esse é o erro, porque só forma mácula densa se o túbulo contorcido distal se aproximar da arteríola do próprio néfron, porque ele quer controlar é naquele local, né? O epitélio de revestimento da parede aumenta a sua espessura em decorrência da modificação da forma da célula, que se torna cilíndrica, formando a mácula densa. Está correta apenas uma afirmativa. Mais alguém tem alguma dúvida? A minha também era essa, Fernanda. A questão do néfron vizinho. No estudo não tinha reparado nisso. É sempre do mesmo néfron. Lembra que na aula, no dia que eu mostrei o desenho, eu falei assim, muitos alunos costumam confundir isso, porque a gente tem que imaginar, a gente sempre desenha do mesmo jeito, a porção descendente da alça virando para o lado de cá e o corpúsculo renal aqui. E na hora que a gente vai falar de mácula densa, é interessante que a gente desenhe para o outro lado, para ele subir e o túbulo contorcido proximal enovelar exatamente perto do corpúsculo renal do mesmo néfron. Correto? Correto. Mais alguém? Isso tem alguma vantagem fisiológica? Sim, porque você, com a mácula densa, vocês vão estudar na fisiologia ainda, você consegue detectar com tranquilidade como é que está a pressão e como é que precisa ser, no caso aí, a contração daquela musculatura, daquelas células musculares que ficam modificadas, as justaglomerulares ao redor dessa arteríola, porque quanto mais ele contrai, mais alta vai ser a pressão, né? E aí você muda o padrão de filtração. Quando você dilata, esse sangue transita mais lentamente, as trocas acontecem com uma efetividade maior, porque o sangue passa mais devagar dentro do glomérulo. Então, todo esse controle, no final das contas,
vai levar ao ajuste do que pode ser eliminado do organismo. Se elimina mais ou se elimina menos. É muito importante que vocês vivenciem a fisiologia para vocês terem um entendimento total do aparelho justaglomerular. Porque aqui eu estou só citando a composição, mas ele existe exatamente para controlar de forma mais fina, de forma mais precisa, o que pode ser eliminado de verdade do organismo. Certo? Certo, obrigada, Fernanda. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Acho que não, né? Senão vocês tinham me mandado. Mas eu tô com o banco aberto. Se tiver dúvida, é agora. Fala aí que a gente já decide. Já resolve. Minha única decepção nessa prova foi não saber número romano direito. Não? Sabe aquela questão que tem de corresponder o número romano com a tabela? Sei. Eu marquei errado. Ah, não é possível. Professora, foi Eu vou possível. Eu vou colocar a letra com número para ficar mais tranquilo. Porque isso não pode fazer o aluno errar, não, gente. Até eu fiquei surpresa. Mas é assim. De vez em quando a gente se assusta com as coisas bobas que a gente erra, né? Pois é, mas acontece, né, professora? Uai, é assim que é bom, porque aí a gente volta lá e reestuda o conteúdo e aprende, né? Porque é algo que é tão corriqueiro pra gente. Teve um dia que a aluna falou comigo assim, tem muito tempo isso, tá, gente? Não é da turma de vocês da agora, não. Professor, eu não tô conseguindo entender a questão porque eu não tô conseguindo raciocinar o que é esférico. Aí na hora eu até assustei, falei assim, gente, como assim? A pessoa não sabia o que é esférico, né? E aí depois ela veio conversar comigo e falou assim, Fernanda, eu não conseguia pensar o que significava esférico naquela hora da prova. Eu estava entendendo uma coisa completamente diferente. É uma Que bobeira, loucura! né? O quê? Que loucura! E às vezes acontece, né? Às vezes a gente Às bloqueia. vezes na hora a gente tá muito nervoso. Eu, pelo menos, fico muito nervosa. Aí, Então, é importante trabalhar a questão do estresse, né? Como que você vai conseguir minimizar isso para o horário da prova? Porque prova vocês vão ter o tempo inteiro na vida. A gente é avaliado constantemente. Vamos lá. A gente tem que pensar que isso faz parte do nosso dia a dia. Eu falo com os alunos assim, nervoso todo mundo fica na hora que vai fazer prova. O que a gente tem que conseguir é controlar esse nervosismo a hora que a gente entra na atividade avaliativa e percebe que está bem preparado, né? Por isso que é importante estar bem preparado para a atividade. Porque na hora que você começa a ler, que você começa a lembrar e que você começa a saber o assunto, você consegue se acalmar. Agora, quando você vai, já de cara não sabe, não dá conta, não lembra, não faz o devido raciocínio, aí você bagunça, fica estressado, né? Então, como que nós vamos dividir o conteúdo de sistema digestório? Nós vamos trabalhar nessa aula de hoje e provavelmente na aula de segunda-feira, um pedaço dela, a estrutura geral do tubo digestório. Então, eu vou falar um pouquinho de cavidade oral e depois a gente vai passar para um corte, um desenho esquemático de um corte transversal, para a gente compreender todos os possíveis tecidos que vão aparecer na parede desse tubo digestório, tá? De dentro para fora ou de fora para dentro. Nós vamos trabalhar com a ideia de dentro para fora,
Mas aí é só você inverter falando de fora para dentro. Independente se a gente está fazendo um corte na altura do esôfago, na altura do estômago, na altura do intestino delgado, na altura do intestino grosso. Em qualquer uma das regiões, as camadas são as mesmas e a gente possui basicamente os mesmos tecidos. Então, nós vamos falar tudo que pode aparecer em cada uma dessas camadas. O quadro comparativo que vocês vão construir, que a gente vai usar o horário de aula para a gente construir, é depois que a gente compreendeu tudo que pode ter em cada uma dessas camadas, aí nós vamos falar especificamente o que existe no esôfago, especificamente o que tem no estômago, subdividindo em região cárdia, região de corpo e fundo, que é igual histologicamente, região pilórica. O epitélio é o mesmo? Tem glândula ou não tem glândula? Como é que é a disposição dos músculos na parede desse tubo, tá? E aí, em seguida, na outra aula, que é a última aula de sistema digestório, a gente vai fazer uma aula de glândulas anexas. Aí nós vamos trabalhar com glândulas salivares, basicamente, glândulas salivares maiores, fígado e pâncreas. Correto? Então, eu fiz a divisão desse jeito, tá? Se vocês compreendem a estrutura geral do tubo digestório, que é essa primeira parte que nós vamos destrinchar mais, por que eu estou pedindo para vocês construírem essa tabela comparativa? Porque aí você consegue colocar tudo no papel, né? Ou no computador, tanto faz, e você consegue ter uma visão do órgão inteiro e consegue comparar um órgão com o outro. Por exemplo, como é que eu na lâmina vou diferenciar o esôfago do estômago se as camadas são as mesmas? Porque o epitélio que reveste internamente o esôfago é diferente do epitélio que reveste internamente o estômago. Lá no estômago, ao invés do epitélio ser retilíneo, ele forma dobras bem quadradinhas, que a gente chama de fossetas. Vocês vão perceber isso na hora que forem construir o quadro comparativo. No intestino delgado, a gente tem evaginação. No intestino grosso, tem apenas invaginação, porque o que transita dentro do intestino grosso são as fezes já semissólidas. E no intestino delgado, a gente tem o trânsito ainda de um material bem líquido. Então, a gente pode trabalhar com essa ideia de diferenciação, tá certo? E tendo isso no papel, não existe a necessidade, nesse momento, de memorização. Então, a construção desse material, ela fica como um apoio para vocês nessa questão da diferenciação, para que não exista a necessidade da gente simplesmente ficar decorando, né? Que no estômago é assim, no esôfago é assado, no intestino delgado é do outro jeito, no intestino grosso fulano de tal. A hora que vocês forem para a fisiologia, vocês fazendo um paralelo, usando esse material que foi construído agora, a chance de compreensão de papel, de funcionalidade, aumenta de forma significativa. E aí, a partir do momento que você entende a função, você memoriza a estrutura, né? Que você já fez aquela construção inicial e aí fica muito mais fácil de guardar, de memorizar e não fica um decorar simplesmente por repetição excessiva, tá? Que aí passa a ter função, passa a entender o papel daquilo ali e aí a memorização torna-se mais tranquila. Correto? Dúvida? Então, vamos lá. Prof, só para ver se Oi. eu entendi. Então, você falou que as camadas que revestem exteriormente o tubo, elas, em geral, são iguais. O que vai diferenciar a estrutura interna, é isso? Não falei isso não. Eu falei que o que a gente tem formando a parede do tubo é igual. A gente tem uma camada interna que se chama mucosa, a gente tem uma camada
logo depois da mucosa, que se chama submucosa, em seguida uma túnica muscular e por fora uma outra túnica, que a gente vai dar o nome para ela. Em todas as partes do tubo digestório. Agora, quais são os tecidos formadores da mucosa no esôfago? Eles vão ser diferentes dos tecidos formadores da mucosa no estômago, que vão ser diferentes do tecido formador da mucosa no intestino delgado, na altura de jejum, que é diferente do íleo, né? Na verdade, do duodeno, que é diferente do jejum no íleo, e assim sucessivamente, tá? A estrutura geral é a mesma. Agora, cada pedacinho do tubo digestório vai ter tecidos específicos responsáveis pela formação, que vai ter uma relação totalmente direta com o papel daquela região do tubo digestório. Entendeu, Bárbara? Entendi, prof. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Essa primeira imagem aqui, nós estamos começando pela cavidade oral, né? É um corte de lábio. E a gente tem a parte externa do lábio com um tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado, porque é pele, né? Tanto onde a gente passa batom quanto essa região aqui abaixo, certo? A gente, se ampliar aqui, consegue perceber direitinho que essa área aqui tem um epitélio mais espesso e com ausência de folículos pilosos, né, que estão representados aqui para baixo, ó, tem até um grandão aqui, certo? Que a gente tem pelo nessa região, né? Glândula sebácea, glândulas sudoríparas, e aqui em cima a gente não tem, que é a área que é uma pele mais espessa, considerada sem presença de folículos pilosos nessa altura. E a gente tem uma mudança drástica a hora que passa para a porção interna do lábio, porque passa a não apresentar queratina, né? Essa diferença é muito significativa, tem um papel extremamente importante em termos de proteção. Logo abaixo do epitélio, independente da área visualizada, a gente tem o tecido conjuntivo frouxo e mais internamente esse tecido conjuntivo passa a ser denso, desordenado. E aparece ocupando os espaços internos dessa área, que é um eixo muscular que a gente tem no lábio, na verdade, de músculo estriado esquelético, de contração voluntária. E como a gente precisa mexer essa região em vários planos, a gente precisa contrair nesse plano, contrair nesse plano, contrair em diversos planos, a gente vai precisar de fibras musculares distribuídas em diversas posições. Eu não sei se vocês se lembram que dentro de cada célula muscular, a gente tem todos os filamentos finos e espessos com a mesma disposição e cada célula muscular contrai em um único plano. Para eu ter a contração em vários planos no músculo estriado esquelético, eu preciso encontrar grupos de células distribuídas nos diversos planos, e é o que acontece aqui. Quando a gente amplia, a gente percebe algumas células cortadas transversalmente, outras cortadas obliquamente, outras ainda cortadas mais no plano longitudinal e assim sucessivamente, contribuindo para essa possibilidade de uma contração multiplanar, né? Provavelmente isso aqui é lábio de algum animal e a gente consegue perceber alguns folículos pilosos maiores, né? Tá certo?
Mas tem vários menores aqui, várias glândulas. Aqui a gente não está tendo qualidade de imagem para visualizar, né? Mas a gente tem várias, diversas glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, associadas a cada um desses folículos pilosos, tá? Essas bolinhas mais roxinhas aqui, redondinhas. O mais roxinho de tudo é ducto e esse maiorzinho assim são os folículos pilosos, porque aqui na verdade é pele normal, tá? Conjuntivo frouxo, logo abaixo do epitélio de revestimento, depois um conjuntivo denso que vai entremear aqui nessa musculatura. Certo? Dúvida? Prof, Oi. só uma coisinha. Quando você fala que tecido epitelial de revestimento pavimentoso queratinizado e depois você fala que tem uma porção ali mais em cima que é mais espessa, sem folículo piloso, essa porção mais espessa muda a caracterização do epitélio? Não, Ou ele é continua outra sendo parte? estratificado, pavimentoso, queratinizado, que é onde a gente passa o batom, que não tem folículo piloso. Ele é a mesma classificação dessa parte externa aqui. Só que aqui a pele é mais fina, então a camada córnea é menor do que na área que a gente passa o batom. Tá? E aqui nessa Entendi. região a gente não tem folículos pilosos, mas aqui abaixo tem tanto folículos pilosos quanto glândula normalmente, mas uma pele mais delgada. E internamente sem a queratina. Aí a parte interna, que está encostando lá no nosso dente, né? Na verdade, voltada para o vestíbulo, essa parte, esse espaço que tem entre o lábio e o início dos dentes, a gente tem o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, que tem uma proteção bem inferior quando comparado ao queratinizado, tá? Beleza, prof, valeu. Essa outra imagem aqui, ó, é um corte nesse plano da cavidade oral, interno já, né? E essa estrutura aqui, quem que é? É a língua? A língua, né? Aqui, ó, o assoalho da cavidade oral mesmo, e aqui o teto da cavidade oral, onde a gente tem palato, que nessa altura da glândula, do corte aqui, a gente não consegue ter noção de qual área que a gente está. E a gente não está vendo aqui para cima se tem tecido ósseo ou não, né? Ou músculo, para a gente falar se está na altura de palato duro ou na altura de palato mole, tá? O que interessa para a gente aqui nessa imagem é exatamente a visualização da língua, que é uma estrutura maciça, muscular, com a mesma ideia de músculos distribuídos em diversos planos. A gente encontra bastante tecido conjuntivo entre as fibras musculares da língua, e é muito comum nesse tecido conjuntivo ter adipócitos. Então, quando a gente vai para o corte histológico de língua, a gente costuma enxergar com muita frequência, com muita facilidade, adipócitos uniloculares entre os grupos de células musculares estriadas esqueléticas, porque língua também é eixo muscular estriado esquelético de contração voluntária, né? Associado a esse tecido conjuntivo, em continuidade, a gente passa a ter um conjuntivo denso, abraçando esse grupo de feixes musculares. Depois, esse conjuntivo fica frouxo, colado no epitélio de revestimento. O epitélio de revestimento é estratificado, pavimentoso,
não queratinizado, podendo apresentar uma classificação de paraqueratinizado, que eu vou explicar o que é. Na espécie humana, não é muito comum essa classificação de paraqueratinização, tá? Mas é quando a gente encontra células, grupinhos de poucas células que produziram uma quantidade excessiva de queratina e morreram. Mas eu não chego a formar uma camada de queratina contínua ao redor desse epitélio, cobrindo esse epitélio, colado nesse epitélio, não. Eu tenho algumas áreas, pontos específicos, onde eu tenho grupos celulares que acabam queratinizando. Então, quando acontece isso, a gente acaba classificando o epitélio como paraqueratinizado, exatamente para a gente conseguir fazer conexão de que o atrito é grande, que em algumas áreas as células chegam, inclusive, a produzir uma quantidade excessiva de queratina, morrer e formar essa capa protetora aí sobre o epitélio, né? Tá certo? Tá. Ok? Fernanda, Oi. qual que é o tipo de epitélio da língua? Estratificado, pavimentoso, não queratinizado. O que eu tô chamando a atenção é que a gente pode encontrar em algumas espécies animais e na língua e na espécie humana, isso é raro, áreas de células queratinizadas que a gente dá nome ao epitélio como paraqueratinizado. Mas como na espécie humana isso é muito raro, eu estou classificando ele dentro do normal, que é o que a gente costuma encontrar. Estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Mas não é um absurdo a gente encontrar a classificação de paraqueratinização, tá? Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Deixa eu só pegar um copo d'água aqui, gente, só um minutinho. Porque o moço não está esperando, não. Ai, fui. Leva a chave aí. Então, olha aqui, ó. Prof, Oi. rapidinho, antes de você prosseguir, você só pode repetir para mim, por favor, a parte mais interna da língua? Porque eu peguei ali o tecido epitelial de revestimento, depois mais abaixo um conjuntivo frouxo, depois o denso e depois é músculo, né? Músculo em vários planos, para você ter a contração também da língua em diversos planos, tá? Músculo estriado esquelético com conjuntivo entre os grupos de células. E o que eu falei é que nesse conjuntivo é comum a gente encontrar depósitos uniloculares, tá? Beleza, prof, obrigada. Aqui agora eu acho que a gente pode começar a trabalhar com a ideia de mucosa, com bastante nitidez, né? Porque a gente sabe que a parte dorsal da língua, vocês já viram isso lá na anatomia, né? Mostra-se toda irregular. E a irregularidade é chamada de papila lingual, né? São dobras da mucosa. E mucosa, dentro daquele mesmo conceito que a gente já estudou anteriormente, é epitélio de revestimento mais tecido conjuntivo frouxo associado a ele, tá? Então, a parte dorsal da língua, que é essa que tá aqui para cima, que entra em contato com o teto da cavidade oral, apresenta as papilas linguais. E a parte ventral da língua, que vai encostar no assoalho da cavidade oral, é lisa.
sem as papilas linguais. E essas papilas linguais são dobras da mucosa. Vocês já estudaram as papilas linguais lá na anatomia, mas nós vamos repassar aqui, só porque agora nós estamos num corte histológico para a gente poder enxergá-las de verdade aí na visualização, certo? Uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar, que é muito comum e frequente na língua, são as glândulas salivares menores, né? Nós temos diversas glândulas salivares menores que estão aqui dentro e que despejam a secreção nessa superfície epitelial, tá? São exócrinas. Aqui, o primeiro tipo de papila, né? Dobra da mucosa. Olha lá. Base larga e ápice fino são chamadas de papilas filiformes, né? Dobra da mucosa, hein, gente? Epitélio e conjuntivo. O segundo tipo de papila, que já é menos frequente do que as filiformes recobrem praticamente toda a superfície dorsal da língua, é a papila que a gente chama de fungiforme. Também dobra da mucosa. Só que agora a base é mais estreita do que o ápice, que é maior, né? Se a gente for desenhar aqui, eu quero mostrar um detalhe para vocês. As papilas filiformes e as papilas fungiformes. Correto? Todas duas aparecem como evaginações da mucosa. A dobra da mucosa é para fora da superfície da língua, tá? A papila filiforme tem a base mais larga e o ápice fininho. Aqui é o contrário. A base é menor e o ápice é maior. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Fazendo parte do epitélio de revestimento da área da papila fungiforme. Na literatura, encontra-se essa possibilidade, só que é muito raro a ocorrência de botões gustativos espalhados nas papilas fungiformes na espécie humana, tá? Na espécie humana, eles ficam mais restritos ao terceiro tipo de papila, que são as papilas circunvaladas, que formam o V lingual lá na raiz da língua, lá no fundo da língua mesmo, na base dela mais profunda, tá? A papila circunvalada ou simplesmente valada, ao contrário da papila filiforme e da papila fungiforme, ela é uma dobra da mucosa, mas ela é no modelo invaginação. E é essa a maior dificuldade que os alunos têm em diferenciar a papila circunvalada da papila fungiforme, porque todas duas possuem a base mais delgada do que o ápice. Só que essa papila tem um sulco circundando toda a sua periferia. É daí que vem o nome de circunvalada. Existe uma vala, existe um sulco ao redor de toda essa papila, tá? Pode parar. Desculpa aí, gente. Certo? Então, nessa papila é o lugar que a gente mais encontra os botões gustativos associados a esse tecido epitelial. Correto? Olha para dentro.
Leva ele para lá, por favor. Gente, desculpa aí, o cachorro... Eu prendi ele, os meninos soltaram, não adianta não. Fernanda, qual que é o nome dessa papila? Circunvalada ou simplesmente valada? Obrigada. Vocês viram essas papilas lá na anatomia? Ou vocês não estudaram digestório ainda lá? Estudamos, mas eu não lembro dela especificar as papilas. Ah, tá. É porque na histologia que a gente visualiza melhor, tá? A gente tem os botões gustativos tanto no próprio epitélio da papila, quanto no epitélio dessa área oposta à papila, mas que está em contato direto com o sulco, tá vendo? Quando a gente olha o corte da papila, a gente percebe o sulco com bastante nitidez, fica muito fácil a diferenciação, tá? Aqui numa microscopia eletrônica de varredura, a gente enxerga esse buraco ao redor da papila e daí a ideia desse círculo ao redor dela como sendo uma vala. Se vocês, depois que a gente terminar a aula, forem lá no banheiro, colocar a língua para fora na frente do espelho, vocês vão enxergar o V lingual. E o V lingual é formado exatamente por essas papilas circunvaladas, né? Na superfície da língua, todas as filiformes pequenininhas e de vez em quando a gente encontra uma bolinha um pouquinho maior. Essa bolinha um pouquinho maior é a papila fungiforme espalhada na superfície da língua entre as papilas filiformes e no V lingual a papila circunvalada, tá? O objetivo dessa papila é conter exatamente os botões gustativos que vão trazer para a gente a sensibilidade gustativa. Claro que existem neurônios nesses botões gustativos, eu vou mostrar num desenho aqui para baixo, e a gente não pode deixar de considerar a presença dessas glândulas que se acumulam nessa região, logo abaixo da papila circunvalada, cujo ducto abre exatamente na região mais profunda do sulco da papila circunvalada. Essas glândulas lavam, o produto de secreção delas lava constantemente esse suco, retira todo o alimento que a gente mastigou, que ficou fragmentado em pequenas partículas, né? E acaba entrando nesse suco aí, e que vai trazer a possibilidade gustativa para a gente também, né? E essa secreção dessas glândulas lava constantemente o suco da papila circunvalada e daí o nome que elas recebem de glândulas lavadoras do suco da papila circunvalada, tá? Na secreção dessas glândulas, a gente vai encontrar muita água e muitos íons que vão constantemente ser despejados aí para fazer esse processo de arraste mesmo desse alimento que porventura tenha ficado acumulado aí, até para evitar a proliferação de micro-organismos, né? E também lavar essa superfície para que exista a possibilidade de uma nova molécula que essa nova molécula se associe aos neurônios desses botões gustativos para que a gente consiga sentir o gosto novo, diferente, visto que existe um número reduzido de botões gustativos com os devidos receptores, e se a gente não lavar constantemente, a gente vai sentir aquele gosto, para de sentir, porque você satura a ocupação desses receptores, né? Então, você precisa lavar constantemente essa área, tá? Além de água e íons, a gente sabe que existe um pequeno percentual de lipase sendo liberado nessa secreção dessas glândulas lavadoras da papila circunvalada, e essa lipase ela não vai contribuir de forma significativa para a digestão
de lipídio, não, porque a gente nem fala de digestão de lipídio na altura de cavidade oral, né? Nem no estômago, mas como essa secreção vai ser deglutida junto com o alimento que está sendo transferido da cavidade oral para o esôfago, essa lipase vai junto, e claro que o processo de digestão inicia, mas não é o foco dele. O foco dele é impedir a formação de uma película de gordura recobrindo esse suco da papila circunvalada, até porque se a gente fizer uma capa de gordura ali, a gente para de sentir gosto, né? Porque aí as substâncias, que são as moléculas gustativas, não vão conseguir invadir o poro do botão gustativo, tá? Então, elas são glândulas preferencialmente serosas, cujo produto de secreção, rico em água e íons, vai lavar constantemente essa superfície. Mas a gente não pode deixar de comentar que também existem proteínas sendo liberadas nessa secreção, e eu estou dando o exemplo da lipase, que é uma enzima que quebra o lipídio, e nesse caso aqui, o objetivo de quebrar o lipídio não é fazer digestão, de forma alguma, é impedir a formação de uma capa de gordura sobre esse epitélio da papila circunvalar, tá? Prof, Aqui a gente... Oi. rapidinho. Então, assim, essa lipase lingual, ela é liberada pela glândula lavadora? Eu não entendi muito bem quem libera a lipase. É isso mesmo? É a glândula lavadora. Tanto que ela é preferencialmente serosa, mas existem também alguns adenômeros que vão priorizar a secreção de proteínas, né? E no caso dos adenômeros que liberam preferencialmente proteínas, eles são classificados como mucosos, mas ela pode ser chamada de uma glândula serosa no final das contas, mas ela tem também adenômeros mucosos. Beleza, prof. Tá? O ducto é muito visível, né? A gente enxerga o ducto aqui colado, em continuidade com o suco, e aqui embaixo diversos adenômeros, tá? Olha o epitélio de revestimento. Aqui a gente pegou o lado da papila e aqui o lado oposto. E nessa região aqui é o suco, tá? E todas essas estruturas aqui, ó, são botões gustativos, e aqui a gente está vendo a ampliação. Só que esse botão gustativo aqui, o corte pegou exatamente na região central dele e mostra que tem um buraquinho na ponta do botão gustativo para o alimento, a molécula bem pequenininha que já foi quebrada, dissolvida, conseguir invadir esse poro, para aí sim ela conseguir se prender ao receptor que tem na célula sensitiva do botão gustativo, né? Tem outras células que são simplesmente de suporte. Essas células sensitivas são neurônios bipolares, nos quais os dendritos estão voltados para essa região aqui, né? Então, aqui dentro do poro, na verdade, que é onde estão os receptores, que essas partículas vão conseguir se prender para que aconteça a condução dessa sensibilização através do axônio para ser analisado lá no sistema nervoso central e a gente sentir de verdade o gosto, né? O número de botões gustativos na espécie humana é bem reduzido e por isso a sensibilidade gustativa muito reduzida, muito limitada, né? Ela tem uma ligação muito íntima com a sensibilidade olfatória, a gente já falou disso, que é, na verdade, um pouco mais desenvolvida na espécie humana do que a sensibilidade gustativa. Então, na maioria das vezes, o gosto que a gente sente é o cheiro que a gente está sentindo, né? Tá? É até estranho falar isso, né? Que é o gosto que a gente sente, é o cheiro que a gente está sentindo. É só a gente pensar em quando a gente está gripado ou com uma sinusite, por exemplo, que a gente perde a sensibilidade gustativa. O botão gustativo continua lá do mesmo jeito, trabalhando exatamente da mesma forma, né? Só que a gente para de sentir o gosto porque a gente para de sentir o cheiro, né? Tá?
Na fisiologia, provavelmente, vocês vão estudar isso mais detalhadamente, vão compreender na área cerebral onde que isso é avaliado, para compreender exatamente essa associação, essa ligação íntima aí desses dois sentidos. Ok? Vamos lá? Podemos seguir? Vou pular isso tudo aqui, que eu detesto slide escrito, mas eu deixei lá para vocês, tá? Tá lá já. Nós vamos para a figura. Daqui para frente agora, a gente quer falar da estrutura geral, que é a proposta da nossa conversa, né? Então, independente se eu cortei o tubo digestório na altura do esôfago, na altura do estômago, na altura do intestino, seja delgado ou grosso, eu tenho uma luz, um buraco dentro dele e uma parede. O que a gente quer entender como estrutura geral do tubo digestório são as camadas formadoras dessa parede. São 4 camadas especificamente, e nós vamos citar todos os possíveis tecidos encontrados em cada uma dessas camadas. Não a classificação, mas a gente vai falar que tem epitélio. Aí na outra aula, na hora de construir o quadro, qual é o epitélio do esôfago? Qual é o epitélio do estômago na altura de região cárdia? Qual é o epitélio do estômago na altura de região de corpo e fundo? Qual é o epitélio do estômago na altura da região pilórica? Existe diferença ou não? Tem alguma mudança disso aí ou não? Certo? Então, a ideia tem que ser essa, tá? E as 4 camadas estão aqui no texto com todos os possíveis tecidos encontrados. Olha lá. Camada mucosa. Em seguida, submucosa. Em seguida, muscular. E em seguida, ou adventícia, desculpa, gente, ou serosa, certo? Então, a gente quer falar de todas essas camadas a gente pode até considerar subcamadas em algumas delas, mais especificamente tecidos que a gente vai encontrar de dentro para fora. Nesse desenho esquemático aqui, a nossa separação ela fica mais ou menos assim, ó. Essa primeira, deixa eu pôr no negócio preto que fica melhor de ver. Essa primeira camada aqui, ó, que inclui esse tecido cor-de-rosa, é a mucosa. Depois, a gente tem a submucosa. Depois, a gente tem a muscular. E depois a gente tem a adventícia ou serosa aqui por fora. Tá? De dentro para fora, da luz do tubo digestório para a porção mais periférica dele, para a parte mais externa dele. Quais dessas regiões, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, que a gente poderia considerar que reside fora e que reside dentro da cavidade abdominal? Como que a gente poderia fazer essa separação? Porque isso, entender isso em termos anatômicos, em termos macroscópicos, ajuda muito na diferenciação histológica, principalmente essa camada mais, porque a diferença entre serosa
e adventícia, ela está relacionada exatamente a essa localização. Reside dentro ou reside fora de grande cavidade, né? Então, anatomicamente, como é que a gente poderia separar essas porções do tubo digestório em áreas que residem fora e áreas que residem dentro da cavidade abdominal? O que vocês viram lá na anatomia? Vamos pensar primeiro o que está fora. Prof, eu não tive anatomia, então eu não sei dizer. Então eu vou ficar aí querendo escutar o que você tem para me dizer. Quem tá na anatomia, conta pra gente aí o que vocês viram lá. Esôfago cervical, abdominal, eu acho que torácico, não sei. Não lembro. O esôfago, basicamente, está fora. Só o finalzinho dele é que já entra na cavidade abdominal, né? O esôfago está todo fora. Como do finalzinho do esôfago a gente já considera abdominal, né? Dentro da cavidade, que na verdade é uma parte bem inicial ainda, dali para baixo a gente considera dentro da cavidade abdominal. E lá no finalzinho, no reto, vai para fora da cavidade também. O resto todo está lá dentro, tá certo? E por que é tão importante a gente compreender essa diferença? Porque os órgãos que residem fora da cavidade abdominal finalizam a sua parede com um tecido conjuntivo. Porque eles precisam estar conectados às outras estruturas que estão ali. Porque ele não está dentro de um buraco, ele está preenchendo aquele espaço. Então, não pode ter um epitélio de revestimento porque não tem uma superfície, né? E os órgãos que residem dentro da cavidade abdominal vão ter também uma camada de conjuntivo, só que externamente, associado a esse conjuntivo, nós vamos encontrar um tecido epitelial de revestimento, recobrindo externamente, tá? Então, essa diferença precisa ficar nítida para vocês. Mas a gente não quer começar a falar do tubo de fora para dentro, a gente quer começar a falar do tubo de dentro para fora. Eu só estou fazendo essa diferenciação inicial aqui, porque nós estamos considerando o tubo independente da área que a gente está cortando, tá? Então, no final, na última camada, é muito importante a gente ter essa clareza até para a gente diferenciar se a gente vai chamar essa camada mais externa de serosa ou de adventícia. Certo? Então, vamos começar lá na mucosa. O que a gente vai encontrar na mucosa? Vocês estão vendo que eu... Prof. Oi. Rapidinho. Então, eu não entendi muito bem quando você falou esse de conjuntivo ou conjuntivo mais o tecido epitelial. É para diferenciar se ela vai ser adventícia ou serosa? Se ela está dentro ou fora da cavidade abdominal. Mas qual é qual? A que tem só conjuntivo adventícia e o conjuntivo mais... beleza. É igual no respiratório, né? Tá? Então, vamos para a mucosa. Essa mais interna. Vocês estão vendo que tem um tecido vermelho, um azul e um cor-de-rosa? Formando a mucosa? O vermelho é o epitélio de revestimento. Colado no epitélio de revestimento, o que a gente tem? Conjuntivo frouxo. Em todos os outros órgãos que a gente estudou até agora, a mucosa era formada pelo tecido epitelial de revestimento, mais o tecido conjuntivo associado a ele. No tubo digestório, existe uma camada extra na mucosa, que é denominada muscular da mucosa. É uma camada muito delicada de músculo liso, associada a esse tecido conjuntivo que está associado ao epitélio de revestimento, tá? A contração desse músculo
da muscular da mucosa não contribui de forma alguma para o peristaltismo. Zero. A contração dessa musculatura, ela só tem impacto na movimentação discreta, leve, minúscula, mínima do epitélio de revestimento com o alimento que está lá dentro em processo de digestão, já digerido, tá certo? Então, quando a gente fala da contração muscular da mucosa, a estrutura do tubo digestivo muda só isso aqui, gente. Vocês estão conseguindo perceber que a minha mão está mexendo? É só essa modificação. Quando eu estou falando da contração da muscular do lado de fora, aí ela é impactante, sim. Aí ela vai conseguir empurrar aquele alimento para frente. Essa contração da muscular da mucosa, ela só consegue misturar o que está encostando no epitélio de revestimento, que ela faz uma contração tão discretinha só para melhorar os eventos fisiológicos relacionados à digestão final e absorção desses nutrientes. Então, é só uma movimentação muito discretinha, tá certo? O epitélio de revestimento, ele pode aparecer retilíneo, ele pode aparecer com invaginações, como está representado no desenho, ou ele pode aparecer ainda formando evaginações, sempre acompanhado da lâmina própria, que faz parte da mucosa. Então, quando existem invaginações, essa lâmina própria responde a essas invaginações. Então, entre as invaginações aqui, a gente tem que ter lâmina própria. E quando a gente tem evaginações, a lâmina própria também acompanha a evaginação. E a muscular da mucosa está aqui por fora, ó, sem participar efetivamente dessas dobras, seja dobra para dentro ou seja dobra para fora, tá? Correto? Isso é mucosa. O que aparece na maioria dos livros, na maior parte da literatura, quando a gente vai estudar essa túnica mucosa? Quando o epitélio de revestimento invagina dessa forma aqui, a gente diz que essa estrutura é uma glândula. Então, na mucosa, a gente pode encontrar glândulas na lâmina própria. Quando que isso vai acontecer? Quando a mucosa sofre essa invaginação. Essa invaginação, que leva à formação das glândulas da lâmina própria, elas podem aparecer nesse modelo, sozinhas, ou elas podem aparecer aqui também, ó. Nada impede da mucosa evaginar e também invaginar, tá? Isso pode acontecer, nós não vamos descartar essa possibilidade. Então, o que nós vamos falar no final das contas, depois disso tudo aí que a gente conversou, que existe na mucosa? A gente vai falar que tem um epitélio de revestimento, que tem uma lâmina própria e que tem a muscular da mucosa. E a gente vai falar que o epitélio de revestimento, junto com a lâmina própria, pode evaginar e pode invaginar. E quando ele invagina, a gente tem a formação de glândulas na lâmina própria. Então, a gente pode encontrar glândulas na lâmina própria, tá? Esse tecido conjuntivo da lâmina própria é altamente celular, lotado de células de defesa. Correto? Então, eu só vou voltar aqui
vocês conseguirem perceber que isso tudo que a gente está conversando está escrito aqui. Ó. Epitélio de revestimento varia conforme o órgão, aqui eu dei alguns exemplos. Lâmina própria, tecido conjuntivo frouxo, com células de defesa, e a gente pode encontrar glândulas, e a muscular da mucosa, que é músculo liso, tá? Dúvida? Ou não? Podemos seguir? Podemos seguir. Agora nós temos que falar desse... Ah, deixa eu só mostrar um detalhe aqui para vocês. Corte de esôfago, né? No esôfago, é o único lugar que a muscular da mucosa, os feixes, as células musculares, então vamos pensar no esôfago como um tubo nessa posição, as células musculares estão com essa disposição. Então, quando a gente faz o corte transversal do esôfago, nós vamos encontrar grupinhos de células de músculo liso cortados transversalmente. Do estômago para frente, as células da muscular da mucosa têm essa disposição. Então, quando a gente enxergar a muscular da mucosa no corte de estômago, no corte de intestino delgado ou no corte de intestino grosso, a gente tem a impressão de que ela é uma camada mais espessa. A visualização torna-se muito mais fácil em função do plano de corte. Então, aqui nesse desenho, por exemplo, ó, nós estamos visualizando a muscular da mucosa aqui, ó. As células musculares no corte transversal. Como no semestre passado, quando a gente estudou músculo, a gente se preocupou em identificar o músculo sempre cortado longitudinalmente, fica bem mais difícil da gente perceber a muscular da mucosa no esôfago, tá? Mas ela tá aqui, ó. Nós vamos conseguir fazer essa diferenciação pela cor, basicamente. Quando a gente vai para o estômago, ou para o intestino delgado, ou para o intestino grosso, a gente enxerga uma camada de músculo que tem essa disposição. Então, fica muito mais fácil da gente perceber a muscular da mucosa, tá? Aqui ela tá para baixo. Repete isso de novo, por favor, na outra imagem que você tinha mostrado. No esôfago, a disposição da musculatura é longitudinal em relação ao comprimento do órgão. Então, o órgão é um tubo e as células musculares estão dispostas nesse plano. Então, como a gente enxerga sempre o corte transversal do tubo digestório, nós vamos ver as fibras musculares cortadas transversalmente. Então, a gente tem mais dificuldade de identificar no corte histológico a muscular da mucosa na altura do esôfago. Quando a gente vai para o estômago, dando sequência na parede do tubo digestório, a fibra muscular, a disposição dela já é circular. E quando a gente faz o corte, ela aparece cortada longitudinalmente. Então, mais fácil de ser identificada, visualizada. Correto? Ah, entendi, prof. Valeu. O que que nós vamos encontrar agora na segunda camada, que é a submucosa? Submucosa é conjuntivo denso. O que que a gente pode ter ali? Algumas coisas vocês já até sabem que a gente tem. A gente pode ter glândula, a gente pode ter nódulos linfóides que vão estar associados à mucosa, nesse caso, né, fazendo parte de quem? Do gout, né? E essa camada, ela tem
um plexo nervoso chamado de submucoso, certo? É bastante inervada e isso traz um papel importante para ela, em termos de sensibilidade, de funcionamento dessa parede do tubo digestório. Então, a gente pode ter glândula aqui agora, o ducto dessas glândulas vai atravessar a mucosa inteira para despejar a secreção aqui nessa luz, tá? Então, a gente pode ter glândula na própria lâmina própria, na altura de lâmina própria, mas a gente pode ter glândula também na submucosa. Alguns nódulos linfóides podem aparecer aqui, fazendo parte do gout. Esse é tecido conjuntivo, então a gente tem vaso sanguíneo e tem terminação nervosa. Só que existe um plexo nervoso associado a essa camada da parede do tubo digestório, que é chamado de plexo nervoso submucoso. É muito fácil o reconhecimento da submucosa, exatamente por ser tecido conjuntivo. Aqui no corte de esôfago, inclusive, a gente encontra adenômeros, porque no esôfago tem glândula na altura de submucosa, tá? Nem todos as partes do tubo digestório a gente vai encontrar glândulas na submucosa. Aqui, por exemplo, não tem, ó, no estômago, nessa região que a gente está vendo, tá? Os nódulos linfóides. Nessa área aqui já existem glândulas na submucosa, olha lá. Aqui a mucosa está fazendo evaginação e invaginação. Então, tem glândula e tem projeções para a luz do tubo. Isso é intestino delgado. Então, nós vamos ter na altura, nessa altura aqui, glândula na lâmina própria, muscular da mucosa passando aqui, e abaixo da muscular da mucosa, submucosa, lotada de glândula também. Certo? E aí vai depender da área que a gente está visualizando. Ô, prof, esse plexo nervoso, ele é de difícil visualização? Como é que a gente sabe que está havendo neurônio no meio de qualquer órgão que a gente tem aí? Quais são as características que a gente tem que identificar para falar que está havendo neurônio? Prof, se for aquele neurônio bipolar, tem a visualização dos dendritos, né, que vão parecer estereocílios. Seria isso? Não, porque aqui eles estão num gânglio, né? Sistema nervoso periférico. A gente consegue enxergar que é neurônio porque o corpo do neurônio mostra-se corado pela presença dos corpúsculos de Nis. Os corpúsculos de Nis são aqueles acúmulos de retículo endoplasmático na forma rugosa, tá? Enrolados as cisternas em volta delas mesmas. E o mais marcante, além do citoplasma do corpo corado em função da presença dos corpúsculos de Nis, é o núcleo esférico, grande, claro, com nucleolo evidente. Isso vai trazer para a gente a segurança de que a gente está visualizando um gânglio do sistema nervoso, neurônios num gânglio. Mas na submucosa é muito difícil a gente conseguir perceber. Tem um outro plexo nervoso aí no tubo digestório que é mais fácil da gente enxergar, tá? Que é o plexo nervoso mioentérico, que vai estar aqui na próxima camada. Correto? Correto, prof. Dúvida? Submucosa. Conjuntivo transformando de frouxo a denso, prioritariamente denso,
tem vaso sanguíneo, que é conjuntivo, glândulas, nódulos linfóides e o plexo nervoso da submucosa. Glândula, nódulo linfóide, o plexo nervoso, isso tudo é estrutura que pode aparecer, que não vai aparecer o tempo inteiro, né? E isso, inclusive, é uma das características que a gente mais usa para diferenciar as áreas do tubo digestório. Eu estou vendo um corte de esôfago, como é que eu tenho certeza que eu estou vendo um corte de esôfago? Porque eu estou visualizando glândulas na submucosa. Ah, mas no duodeno tem também. Sim, mas no duodeno, além de ter glândula na submucosa, tem glândula na lâmina própria. A mucosa forma evaginações, que são as vilosidades intestinais, e assim por diante. Aí a gente vai somando essas características para conseguir identificar o órgão como um todo, que é o que vocês vão fazer a partir da próxima aula, na construção do quadro, tá? Ok? Fernanda, Oi. a mucosa ela pode ter evaginação e invaginação ao mesmo tempo? Pode. No esôfago, no duodeno mesmo tem. Tem vilosidade e tem glândula na lâmina própria. Nesse desenho aqui fica claro a visualização disso. Quer ver? Deixa eu mostrar. É um desenho esquemático que traz para a gente exatamente a diferenciação do intestino delgado e do intestino grosso. No intestino delgado, ó, a gente tem as evaginações aqui, ó. A mucosa está indo para dentro da luz do tubo, né? Só que entre essas evaginações tem invaginações também, que são as glândulas. No intestino grosso tem só invaginação, tá vendo? Ah, tá, deu para ver direitinho. Obrigada. Como é que a gente, por que que é tão importante essa diferença aqui? Por que que perde as evaginações na altura de intestino grosso? Por que vocês acham? Porque tudo que aparece como característica histológica, gente, tem a ver com funcionamento. Quem transita dentro do intestino grosso? Fezes semissólidas. Se eu tiver uma evaginação da membrana com conjuntiva e epitélio, a hora que essas fezes semissólidas estiverem transitando lá dentro, o que vai fazer com essas evaginações? Arrancar tudo. Então, não posso ter evaginação. Eu tenho que ter uma parede, inclusive muito protegida, com muito muco, para essas fezes semissólidas transitarem lá dentro, machucando o mínimo possível os meus tecidos dessa parede, desse tubo. Então, se eu tiver evaginação, vai arrancar tudo. Mesmo assim, a renovação desse epitélio acontece a cada 3 dias. Ela é extremamente acelerada. O turnover disso aí é rápido, né? A gente precisa recompor esse epitélio constantemente, tá? Aqui não. Sabe quanto que essas vilosidades intestinais aumentam a nossa parede do tubo digestório? Aproximadamente 8 vezes. E o que que eu quero que aconteça lá dentro do intestino delgado? Basicamente, absorção, né? Então, eu quero muita parede mesmo, para aumentar a chance dessa absorção acontecer. Então, a conta que a gente faz é mais ou menos assim. Cada metro de intestino delgado, como a gente tem as vilosidades intestinais que aumentam 8 vezes essa parede, porque ao invés da minha superfície ser assim, ela dobra, volta, dobra, volta, dobra, volta, eu aumento 8 vezes. Então, a cada metro eu tenho 8 metros de parede de tubo digestório. E de intestino delgado, né, gente? E além disso, o que nós temos em cada célula? Microvilosidades. Sabe quantas vezes as microvilosidades aumentam a área de membrana
aproximadamente 20 vezes. Então, na verdade, cada metro de intestino delgado que a gente tem no nosso organismo, a gente tem aproximadamente 160 metros de membrana plasmática para ter a absorção necessária dos nutrientes. Correto? É muito, né, Fernanda? A gente não consegue pensar, entender isso, né? A gente fica pensando assim, gente, como assim que eu tenho 160 metros de membrana plasmática lá dentro para cada metro, né? Ok? No intestino grosso, você continua tendo microvilosidades, mas você não tem mais as dobras e a superfície epitelial, na verdade, ela é muito pequenininha, porque é só essa aqui, né? Essa outra que invaginou forma a glândula e ela acaba não contando tanto, então a ampliação não é tão significativa. Mas o que vai acontecer basicamente de absorção no intestino grosso é de água, né? Claro que tem alguns outros detalhes, vitaminas, etc, que vão ser internalizados nessa altura, que vocês vão ver lá na fisiologia depois com mais detalhe, mas o básico aí é essa internalização de água, tá? E por fora, depois da submucosa, é muito estranho mesmo pensar que tem estudo aí dentro da gente. Como a gente viu tanto de superfície de membrana que tinha lá no pulmão, né? Quando a gente falou de alvéolos pulmonares, é gigantesco também. Aqui agora, ó, nós temos músculo. A terceira camada é a muscular, tá? Músculo liso na parede do tubo digestório todo, subdividido em duas camadas. Isso é o básico, isso é o geral. A gente sabe que algumas áreas vão apresentar detalhes de diferença. Geralmente, a gente tem a camada muscular subdividida em duas áreas musculares, uma interna circular e uma externa longitudinal. Músculo liso. Mas a gente sabe que no esôfago, no terço superior do esôfago, na parte mais cervical, a musculatura é de músculo estriado esquelético, de contração voluntária, essa é uma diferença. O terço inferior do esôfago, já próximo ao estômago, já é totalmente de músculo liso. E a parte mediana, né, que está lá na área de tronco, a gente sabe que tem fibras musculares estriadas esqueléticas intercaladas com fibras musculares lisas. É como se fosse uma transição. A parte superior do esôfago é só de músculo estriado esquelético, a quantidade de músculo estriado esquelético vai diminuindo, começa músculo liso e depois a gente só tem músculo liso. E o resto do tubo digestório, músculo liso. Nessas duas camadas, a central circular e a externa longitudinal. E a gente sabe que existe uma particularidade no estômago, que é a presença de uma camada muscular extra, que na aula que vem, a hora que vocês forem construir o quadro, vocês vão conseguir perceber onde que ela se encaixa aí. Mas é um papel extremamente importante, porque para que aconteça a digestão química nos alimentos com eficácia, a digestão mecânica tem que ter sido bem feita, porque senão ela fica fragilizada, né? A digestão química fica fragilizada. E o estômago, portanto, ele tem que dar conta de triturar o alimento, de quebrar mecanicamente o alimento que não foi quebrado mecanicamente na cavidade oral. E é por isso a gente vai precisar de uma potência de contração muscular muito significativa, né? E esse volume de músculo aumentado com uma camada adicional na altura do estômago permite essa tarefa da parede do estômago, né? Então, se a gente não mastigar direito, a musculatura lisa do estômago tem que quebrar
o alimento mecanicamente tecido na cavidade oral, tá? Com a mastigação. Não foi bem feita, ela vai ter que ser feita pelo músculo. Quando a gente come muito rápido, quando a gente não mastiga direito, dependendo do tipo de alimento que foi ingerido, a gente tem a sensação de saciedade prolongada, né? De falar, ai, nossa, parece que eu comi um boi. Nossa senhora, não estou aguentando. É exatamente isso que acontece. Para que ocorra essa digestão química, a digestão mecânica tem que ser bem feita. Então, o alimento vai ter que demorar muito mais tempo lá dentro, porque a contração da musculatura vai precisar entrar em ação de forma especial, nesse caso, para executar a digestão mecânica, para que a digestão química ocorra com qualidade. Certo? Entre as duas camadas musculares da túnica muscular, a gente tem o plexo nervoso mioentérico, tá? O outro é submucoso, então nem precisa descrever, né? Plexo nervoso mioentérico. Ele está localizado entre as duas camadas musculares da túnica muscular. Essa contração dessa musculatura aqui, independente da área, é potente para empurrar o alimento para a porção subsequente do tubo digestório, tá? Ela sim tem sentido com a ideia aí do empurrar o alimento. E como a gente já tinha falado, externamente, a gente pode finalizar o tubo digestório em tecido conjuntivo, se ele estiver fora da cavidade abdominal, e essa camada mais externa de conjuntivo recebe o nome de túnica adventícia, é um conjuntivo frouxo, que vai conectar esse órgão aos outros órgãos e estruturas localizadas ao redor. Se esse órgão estiver dentro da cavidade, a gente vai ter, além desse conjuntivo, recobrindo externamente um epitélio de revestimento. Então, a camada serosa é formada pelo conjuntivo que aparece logo depois da túnica muscular e externamente o epitélio de revestimento, que é certo? Revestindo, recobrindo externamente esse órgão. Essa túnica, quando tem conjuntivo e epitélio de revestimento, é denominada camada ou túnica serosa nos órgãos localizados no interior da cavidade abdominal. Quando ele é só conjuntivo, é que a gente chama de túnica adventícia. Ok? Ok. Provavelmente, vocês falaram muita coisa relacionada à alimentação com a Patrícia lá, né, gente, na integração, e provavelmente muita coisa compreendida com o Paulo lá na imunologia, né? Então, assim, a parede desse tubo digestório aí, a gente entender essa parede de tubo digestório é extremamente importante, né? Não podemos esquecer de forma alguma do tecido epitelial de revestimento, com as diversas especializações de membrana, fazendo a conexão entre essas células, certo? Com as especializações de membrana, no caso as microvilosidades, ampliando essa superfície, a presença das células produtoras de muco, porque o muco no tubo digestório vai ter um papel muito importante, né? Então, no estômago ele entra aí com uma ideia de proteção muito significativa em função da presença do ácido clorídrico na luz do tubo. E no intestino grosso também com a função protetora muito importante, muito significativa, em função
do material que transita na luz desse tubo, né? Na microbiologia, no semestre que vem, eu não sei se vocês vão ter no terceiro ou no quarto período, isso aí eu não estou por dentro de como estão acontecendo as mudanças em função da pandemia, não, da oferta das disciplinas, mas provavelmente no terceiro período, a professora Juliana vai trabalhar muito pesadamente com vocês a questão da microbiota, né? E a importância disso tudo aí, né? A gente traz o intestino hoje como um grande órgão imunológico que a gente tem no nosso corpo, né? A gente trata esse tubo digestório com essa ideia, né? E isso é muito importante mesmo, tá? Aproveitem a oportunidade que vocês vão ter nos períodos subsequentes de trabalhar isso aí. O intestino hoje é visto, na verdade, como o nosso segundo cérebro, né? Na imunologia, na microbiologia, na fisiologia, vocês vão ter oportunidade de compreender com mais detalhamento toda essa fala, né? O tipo de alimento que a gente ingere vai contribuir positivamente para a manutenção dessa microbiota natural, com bactérias favoráveis, sobrepondo em termos de percentual as bactérias desfavoráveis. O que a gente está ingerindo que vai ajudar a manter essas barreiras, né? Essas especializações de membrana que vão bloquear a passagem de substâncias, né, que vão minimizar a chance de inflamações nessa área, né? E a gente sabe que quando está inflamado, o edema vai contribuir negativamente e aumenta-se a passagem de substâncias e potencializa todo esse processo da irritabilidade intestinal, da inflamação nessa região, né? Então, a cada semestre, vocês vão ter a oportunidade de ir somando conteúdo a esse básico, simples, que a gente está trabalhando aqui na disciplina, para que vocês tenham um entendimento mais geral de toda essa importância dessa estrutura aí e de tudo que acontece no tubo digestório, né? Do impacto disso no organismo da pessoa, do ser humano, de forma muito enfática, né? Ok? Na próxima aula, a gente vai começar fazendo uma abordagem disso que a gente falou hoje, mas levando em consideração alguns detalhes específicos. Por exemplo, eu vou explicar para vocês o que é uma fosseta gástrica, o que é uma vilosidade intestinal, que a gente já até comentou aqui, né? E logo em seguida a gente inicia a construção do quadro comparativo. Vocês vão trabalhar, então é importante que vocês tenham um material bibliográfico para consulta, para a construção desse quadro, tá? E aí a gente vai usar a aula, parte da aula de segunda e a aula de terça nessa construção, correto? É uma atividade que vai acontecer dentro de sala de aula. Ok? Ok, obrigada, Fernanda. Ok. Nada. Então, deixa eu baixar a lista de presença aqui. Tchau, tchau, Fernanda. Obrigada. Tchau, gente. Estou encerrando a gravação, tá? Fiquem à vontade aí. O que vocês têm de atividade essa semana? Muita coisa ainda? Prova hoje de imuno. Ah, que ótimo!